seguindo aqui, então, na nossa pauta, quanto tempo há do arrebatamento para o início da tribulação? Ou quanto tempo vai correr, não é? Até que, ou que vai separar um evento do outro. É uma boa pergunta, né? Porque uma coisa é certa, o mundo, ele começa a desabar logo após o arrebatamento. Por quê? A igreja é coluna e firmeza da verdade. Quando a coluna e firmeza da verdade for tirada, é como aconteceu lá com Sansão, quando ele derrubou aquela coluna lá do templo de Dagon, caiu tudo. Então, tudo veio abaixo. Quando a igreja, que é a luz do mundo, sal da terra, sair, o sal preserva. Então, quando a luz sair, o mundo estará em trevas. Quando o sal sair, a ira de Deus será derramada. Então, o mundo já começa a sofrer os efeitos da saída da igreja, né? De imediato, isso é certo. Agora, não quer dizer que o período de 7 anos vai começar imediatamente. A gente até fala isso às vezes, né? Logo em seguida. Mas veja, se você for estudar minuciosamente, claro, o que marca o início do período tribulacional é a assinatura lá do acordo que o anticristo vai fazer. De acordo com a profecia de Daniel 9, 24 a 27, ele vai firmar um acordo não somente com os israelitas, mas com muitos. Porque ele vai ser, na verdade, ele vai conseguir, na verdade, unir. Hoje nós temos no mundo 3 forças históricas, né, que caminham para o fim. Nós temos, por exemplo, a força eurasiana, né, formada por Rússia e China, que são 2 forças bélicas, né, que formam essa força chamada eurasiana. Você tem também a força, vamos chamar assim, da força ocidental, né, que é composta pelos Estados Unidos, a OTAN, né, aqueles países lá do Acordo do Atlântico Norte, países poderosos também. Ali você tem Inglaterra, você tem França, você tem Alemanha, países poderosos que também que tem uma força também não só bélica, mas também econômica. Então é outra força histórica. E você tem uma terceira força, que é a força islâmica. A Irmandade Muçulmana, os países muçulmanos também se unem e formam um bloco poderoso também, né? Então, essas 3 forças históricas estão caminhando para o fim. O que o anticristo vai conseguir fazer? Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos isso. Ele vai conseguir firmar um acordo pelo qual essas 3 forças históricas vão convergir, vão entrar num acordo. E veja que hoje em dia a gente diz assim, como que o templo poderá ser construído lá em Jerusalém, se lá no lugar, no Monte do Templo, naquela mesma região, tem mesquitas ali islâmicas, e aquele lugar é sagrado para os muçulmanos também, eles não vão deixar, vai ser uma guerra. Pois é, o anticristo ele vai conseguir, num primeiro momento, usando de diplomacia, ele vai fazer com que essas forças se unam, né? Então é aí, quando ele vem como aquele cavaleiro do cavalo branco, né? Que não é Jesus, é claro, alguém pensa que aquele cavaleiro de Apocalipse 6 é Jesus, não. Como já dizia o mestre Antônio Gilberto, Jesus não anda com más companhias. As companhias ali daquele cavaleiro do cavalo branco é a morte, a fome, a guerra. Então aquele cavaleiro, não há dúvida, é uma representação do anticristo. Ele vai, num primeiro momento, ser um diplomata e vai conseguir ali muita coisa, né? Sem usar muito da força bélica no primeiro momento, só que depois ele vai romper esse acordo na metade desse período de 7 anos. Mas o que marca, de fato, o início do período tribulacional é esse acordo. Então, a rigor, a gente não afirma que logo após o arrebatamento já começa o período de 7 anos, mas já começa a tribulação na Terra. O mundo já começa a sofrer aí com a saída da igreja, evidentemente, mas aí vem o anticristo como um pacificador, como um líder mundial, vai enganar muita gente.
e o mundo vai experimentar uma aparente paz, aparente, não é uma paz verdadeira, porque logo Deus começa a derramar juízos sobre a terra. Então, não dá para precisar, não é dizer precisamente quanto tempo haverá, né, esse lapso entre o arrebatamento e o início do período de 7 anos. Mas eu penso que vai ser logo depois. Se fôssemos fazer um estudo aqui mais detalhado, tem a questão de Gog e Magog, né? Onde que a gente encaixa Gog e Magog? Gog, né? Aquela profecia que a gente chama de Gog e Magog por causa da ênfase lá de Apocalipse, né? Mas, na verdade, é Gog da terra de Magog. Então, quando vai se dar essa invasão das nações lideradas por Gog, que vai ser o líder, o príncipe? Porque ali se menciona, na profecia de Ezequiel, 7 anos em que as armas serão incineradas. Não confunda com 7 meses. Eu falo isso porque quando eu apresentei essa aula lá no meu canal, as pessoas falaram, não é 7 anos, é 7 meses, mas tem que ler com atenção. 7 meses é para sepultamento dos cadáveres. Agora, 7 anos é para incinerar as armas. Então, vai demorar 7 anos. Então, isso aí é literal. Não tem como você alegorizar o que é literal, né? Então, você vai haver 7 anos só nisso aí. Então, como você coloca esse Gog e Magog dentro do período tribulacional, sendo que tem outros eventos? Então, é bem possível, alguns teólogos acreditam, eu também estou até propenso a crer mais nessa posição de que vai acontecer, talvez ainda antes do arrebatamento, já vai haver um movimento nesse sentido, desse levante de Gog contra Israel. Só que tem um detalhe, a profecia diz que Israel vai estar em paz quando houver essa tentativa de invasão. Então, se Israel vai estar em paz, é bem possível que o anticristo já tenha assinado um acordo e vai gerar uma paz aparente, vai dar a impressão de que está tudo em paz, e então haveria esse levante de Gog contra a terra de Israel, mas Deus vai intervir. Então tem várias profecias que estão convergindo, estão caminhando, né? Estão apontando aí para esse momento culminante em que vai começar o período tribulacional, mas antes disso, claro, a igreja será arrebatada. Agora, não dá para saber quanto tempo exatamente haverá entre o arrebatamento da igreja e o início propriamente do período tribulacional. Mas é logo depois, né? Algum tempo depois começará esse período de 7 anos.